Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Fran. Já há mais ou menos uns 8 anos eu gravo vídeos, tanto para o YouTube quanto no Facebook. Essa é a maneira que eu tenho de me comunicar com vocês, já gravei sobre vários assuntos. E o vídeo de hoje ele é muito especial. Eu geralmente gravo sozinha, geralmente meu pai é quem está atrás da câmera. E hoje eu convidei ele para estar aqui, para participar desse vídeo. Nós estamos em casa, portanto se você ouvir algum barulho de cachorro, de criança, é porque nós estamos em casa, assim talvez como você deve estar em casa também assistindo esse vídeo. Então se você ouvir algo assim, não se assuste, tá bom? Como eu tava falando para vocês, essa é a minha maneira que eu tenho, que eu sempre tive de conseguir me comunicar com vocês. Portanto, o assunto que nós vamos falar aqui, você se sinta completamente à vontade para escrever todos os comentários, as reflexões que você fizer, escrever aqui embaixo, nós vamos estar conversando com vocês também sobre esse assunto. Então hoje eu tenho o prazer de ter a participação do meu pai, que bom que você aceitou, tá? Como é que você está se sentindo podendo participar do nosso vídeo hoje? Não, estou bem, acostumado, né, ver você fazer as gravações e gosto de participar, gosto de me interar com o público, embora sendo por Atrás das por câmeras. trás das câmeras, mas isso me empolga, isso me deixa empolgado, me deixa feliz. E agora na frente do vídeo também. Que bom. Da Viu, mesma gente? forma. Tem um pai que vai gostar de gravar vídeo também agora. De vez em quando, quem sabe, trazê-lo para participar. Mas sobre o que eu queria conversar com vocês? Existe uma história bíblica que está lá no livro de Josué, em que houve um momento da história do povo em que eles haviam passado o Rio Jordão e eles estavam para conquistar a terra prometida. Eles já haviam passado muito tempo no deserto. Então agora eles tinham atravessado o rio, onde eles iriam começar a conquista da terra prometida. E eles tinham um desafio. O primeiro desafio deles é que eles precisavam conquistar uma cidade chamada Jericó. E Jericó tinha uma característica. Você lembra, meu pai, qual era a característica? Ela tinha o quê? Muros fortes, né? Muros altos. Muros altos, fortes. Existem alguns comentaristas que dizem que esses muros tinham em torno de 10 metros de altura. Então, ou seja, era bem alto os muros. Cada muro eu digo porque havia mais ou menos 2 muros, tá? E cada um dos muros tinha mais ou menos 2 metros, 2,5 metros de largura. E entre cada muro tinha um espaço de mais ou menos 4 metros de distância. Ou seja, eram 4 metros de distância entre cada muro, mais 2 muros de 2 metros, aí já dá uns 8 metros de largura, por mais uns 10, 12 metros de altura o muro. Ou seja, era um muro muito grande. E eles tinham que conquistar aquela cidade. E um dia, Deus passou para Josué a seguinte estratégia de guerra. Deus falou assim, Josué, é para você ir até lá, você e o povo, e por 7 dias vocês vão caminhar em torno do muro, por 6 dias uma vez, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e no final da 7ª volta vocês vão gritar e tocar as trombetas, né, feitas com os chifres dos carneiros, e o muro vai cair. Não parecia uma estratégia estranha essa? Parecia, né? Porque... Pode falar, meu pai. Sim, aos olhos humanos, a pensamentos do ser humano, impossível, Impossível. né? Impossível. Mas Deus disse que era pra fazer. Deu o modo, o jeito de como devia ser feito. O que eu acho interessante é que quando Deus mandou, a gente não vê o povo murmurando. Mas era uma coisa que aparentemente não fazia muito sentido. Como é que eles iriam derrubar um muro apenas caminhando em torno do muro? E aí é que entra algumas lições importantes. Deus queria que aquele povo caminhasse em torno do muro, primeiro para eles entenderem algo assim fundamental, que eles não tinham como transpor aquele muro. Interessante isso. Eles precisavam caminhar todos os dias, e não era uma caminhadinha, eles estavam andando em volta de uma cidade, ou seja, era bastante que eles caminhavam. E eles caminhavam em silêncio e reverência. Por que em silêncio e reverência? Eles estavam refletindo sobre a situação que eles estavam passando e crendo que Deus daria a vitória para eles. Mas eles sabiam que eles não tinham como transpor aquele muro. É isso que me impressiona, sabe? Eles sabiam e Deus mandou caminhar lá, em volta do muro. E às vezes, né, são coisas que precisam acontecer com a gente às vezes também. Caminhar em volta dos muros. Mas enfim, amados, no final do 7º dia, da 7ª volta, eles caminharam 7 vezes, tocaram a trombeta, e aí o que aconteceu com o muro? O muro caiu. O muro caiu exatamente como Deus tinha dito que ia acontecer. As situações que fogem ao nosso controle, ela nos fazem, tem que nos fazer refletir pelo seguinte,
O que é impossível ao ser humano sempre é É possível a possível a Deus. Deus. E o plano de ação, de vitória, sempre é de Deus. O que o ser humano precisa entender e saber é que Deus é quem dá a vitória. É Ele que guerreia Por por nós. nós E e é conosco. Ele e conosco e Ele que dá a vitória. Então, nesse caso aqui dos muros, por que todos os dias caminhar em volta do muro uma vez? Eles olhavam para o muro e via que era impossível. E sabiam que era impossível, mas acreditavam no plano de ação de Deus. Exatamente. Deus deu o plano de ação, de como devia ser feito. Porque no início ele falou, vocês caminhem todos os dias uma volta, em silêncio, uma volta, olhando, refletindo, que era impossível, mas também deu o plano de ação. No final dos 7 dias, Vai ter a vitória. vai ter a vitória. Então é importante que a gente precisa entender e ver. O nosso controle, o controle nós não temos, mas Deus tem o controle. Deus tem o controle. Deus sempre tem o controle. Às vezes alguém pode pensar que Deus perdeu o controle, mas não. Uma coisa que precisa ficar bem clara para nós é que Deus sempre esteve no controle e tem o controle das coisas. E uma coisa importante também que você falou sobre essa questão do controle, porque o povo naquela época estava numa situação que eles não tinham controle. E hoje, nos nossos dias, nós estamos numa situação que nós não temos mais o controle. Entende? Hoje nós estamos numa situação, com a questão do vírus, da pandemia, que a gente perdeu o controle. Ou seja, por exemplo, algumas pessoas perderam o controle dos seus próprios negócios, das próprias finanças, como é que vai ser, porque simplesmente foi dito para todo mundo que tem que parar. Entende? E por que eu acho que essa história de Josué com o povo conquistando Jericó é importante pra gente? Porque talvez nós estamos agora numa situação em que, como sociedade e individualmente, estamos começando a caminhar em volta dos nossos próprios muros. Entende? Das nossas próprias dificuldades, daquilo que a gente precisa transpor, daquilo que a gente precisa entender. E aqui é que eu acho interessante. Deus estava no controle naquela época e Deus está no controle hoje também. Creia nisso. Deus está no controle. Deus não desamparará os seus filhos. Deus pode, assim como ele estava no controle lá, ele está no controle aqui também. E aqui eu quero dar para você, assim como meu pai, uma palavra de conforto. Talvez, eu tenho visto um pessoal comentando, né? O pessoal que são os pequenos empresários, que comentam, poxa, a gente parar 1-2 dias é complicado, porque nós perdemos muito com isso. Saiba, meu amigo, que Deus está no controle. Encontre quais são os teus muros, caminhe em torno deles e entenda que nós perdemos o controle, mas Deus está no controle. Isso não é confortador? Isso a mim conforta você também? Se a gente olhar, por exemplo, Davi é um dos grandes exemplos, personagens da Bíblia. Ele, em situações difíceis, ele passou por muitas, e em todas as situações difíceis, ele dizia assim, o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Aí o Salmo 121, por exemplo, ele diz, eu ergo os meus olhos para o monte, de lá me vem o socorro. Olha só. Então, esses versos, essas coisas que a gente viu Deus fazendo no passado tem que nos fazer refletir hoje e lembrar que só um pode ter o controle. E aí eu lembrei de Isaías 41:10, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Então, Deus está no controle. Pra gente já ir encaminhando, fechando o nosso vídeo de hoje, existe um livro chamado Os Escolhidos. E aqui tem uma frase muito interessante que eu quero ler pra você, até pra te dar um conforto, que diz assim, ó. Deus desejava impressionar a mente do povo lá naquela época para conquistar o muro de a cidade de Jericó, a mente do povo com o fato de que sua força não estava na sabedoria ou no poder humano, mas unicamente no Deus de sua salvação. O Senhor fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. Se eles puserem sua inteira confiança nele e lhes obedecerem fielmente, Deus ajudará seus filhos fiéis em toda a emergência. Portanto, creia nisso. Deus está no controle. Por mais que pareça que você perdeu o controle, parece não, você realmente perdeu o controle. Mas Deus está no controle. E faça todo o possível. Corra para os braços desse Deus maravilhoso e Ele certamente atenderá às tuas necessidades. Creia nisso. É o que eu e meu Pai desejamos para você. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Fique com Deus. Até mais.